7 horas mais 32 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E a Justiça de São José dos Campos determina que a Prefeitura exonere em até 180 dias os servidores ocupantes de 18 diferentes cargos comissionados. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a região metropolitana do Vale do Paraíba aumenta casos confirmados do novo coronavírus, internações e mortes, por isso entra agora em alerta para a evolução da doença. E o destaque esportivo, Douglas Araújo. Doni, depois de 128 dias, o Paulistão está de volta hoje. E mais, hein? Prazo para o término da duplicação de trecho de serra da Tamoios é adiado para fevereiro de 2022. E hoje nós teremos como convidado o vereador Wagner Balieiro, que participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 22 de julho de 2020, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A editoria de esportes hoje é do internacional Douglas Araújo. Reportagens Ana Lúcia Ferreira. E a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, então anote o nosso WhatsApp, hein? Coloque aí, anote aí. 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo nesta quarta-feira, amanhã de quarta-feira, agora 7 horas mais 34 minutos. Para você ter uma ideia, olha, tá geladinho hoje, hein? Em Jacareí, 12 graus, Campos do Jordão, 10 graus, Igaratá, 12, Paraibuna, 13, Monteiro Lobato, 11, Santa Branca, 13 graus, São José dos Campos, 12 graus. E para dar um pouquinho de inveja em todo mundo, Fortaleza, 24 graus nesse exato momento. E hoje a temperatura aqui na nossa região deve chegar a 28 graus. Probabilidade de chuva hoje é mínima, de apenas 5%. Segundo o CPTEC-INPE, hoje e amanhã os dias serão de predomínio de sol e poucas nuvens. Mas tem um detalhe, hein? A umidade relativa do ar estará abaixo de 30%. Então, portanto, o ar muito seco. Então devemos tomar aí muita água, muito líquido para a hidratação. Estradas. 7 horas mais 35 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira já traz pra gente todos os detalhes nesta manhã de quarta-feira. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem nesta quarta-feira, aquele giro rápido, né, nas estradas aqui da nossa região. Estou dando uma olhadinha aqui no mapa da CCR Nova Dutra. O motorista faz um bom caminho nesse momento, de São Paulo até o Rio de Janeiro, com trânsito completamente livre, nenhuma dificuldade nos dois sentidos. Também é positiva a movimentação no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, neste momento aí também sem dificuldades. Falando também das ocorrências, né, que aconteceram nas últimas 24 horas aqui nas cidades da região, nós tivemos ontem um caminhão que tombou na tarde desta terça-feira, ali no centro de São José dos Campos. Isso aconteceu após o asfalto ceder na Avenida Marechal Peixoto. De acordo com a prefeitura, o buraco foi causado devido a um vazamento na rede de esgoto. Imagina o susto, né? Apesar do caminhão ter tombado, o motorista, felizmente, não se feriu. 7 horas mais 36 minutos, para quem se dirige ali para o sentido bairro do São João aqui em Jacareí, e para quem vai utilizar aquela região ali da Jan, né, da Avenida São João, entre o Educamar e São João, fique atento. Hoje por volta das 5 horas da manhã, 2 cavalos, 2 animais, né, de grande porte, 2 cavalos estavam ali, passeando, né, logo pela madrugada, no canteiro ali, o canteiro minúsculo, entre a Jan, na Avenida São João, e o Educamais São João. Então, portanto, fique atento, e até mesmo aí o departamento da Prefeitura de Jacareí, que deve ter aí um local aí para recolher aí animais de grande porte,
até porque o animal não tem aonde ficar, logicamente está na pista, são 2 animais de grande porte, são 2 cavalos que estavam no bairro do São João. Então, para quem está saindo de casa agora ou vai utilizar aquela região do bairro do São João, fique atento aqui na nossa região. Mercado financeiro. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele afirmou ontem que centenas de milhares de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude. Ele disse que todos os bloqueios são suspeita de fraude. O Pedro afirmou ainda que eles suspenderam centenas de milhares de contas e, nesse momento, as pessoas que podem pedir o desbloqueio. Só as pessoas podem pedir os desbloqueios. Como é que elas devem fazer? As pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa, uma agência mais próxima, e comprovar sua identidade. Ele diz que quando a pessoa vai à agência e mostra que ela mesmo, cara crachá, mostra lá o cara crachá, aí eles vão liberar rapidamente o dinheiro. E se ela não for ela mesmo... Está estranho, né? E se ela não for ela mesmo, não tem jeito, não vai ser liberado o desbloqueio, porque, segundo ele diz que essa questão de fraude nesse momento de pandemia é inaceitável. Para se ter uma ideia, o governo conseguiu recuperar 83 milhões de pessoas que não precisavam receber. E tem um detalhe, quase 8 mil pessoas já falecidas também receberam. Esporte. 7 horas mais 38 minutos, tem que dar uma parada, né, Douglas? Para dar uma respirada, às vezes então a informação, nós mesmos não acreditamos, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, Doni, bom dia, Robinho, bom dia, Ana Lúcia. Doni, você mesmo, Doni? Olha, eu tenho que olhar no crachá aqui, se eu sou eu mesmo, viu? Tem hora que tem que olhar no RG para saber se a gente é a gente mesmo, né, Doni? Exatamente. Você sabe que eu não tenho o hábito de olhar muito no espelho, não, viu? Por quê? Porque vai que eu não seja eu mesmo, né? Então, fica complicado, complicado. Ô, Doni, mas em meio a tudo isso aí que você noticiou aí, fraude e pandemia e tudo mais, o Paulistão tá de volta hoje, Doni. Né? Aquilo que o pessoal fala, todo mundo querendo voltar, o comércio voltando, então o futebol também se acha no direito de voltar e aqui no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista vai ter o segmento aí das 2 últimas rodadas da fase de classificação, começando hoje, né, Doni? E já, como você disse, começa com emoção, né? O grande destaque da rodada aí é o jogo entre Corinthians e Palmeiras. O jogo vai ser às 21h30 lá na Arena Corinthians. E os jogos, Doni, foram concentrados aqui na capital e na Grande São Paulo, né? Segundo o governo do estado, essa região está na fase amarela do tal do Plano São Paulo. Então, times como o Botafogo, né, que está brigando para não cair, vai deixar Ribeirão Preto, vai jogar aqui na Grande São Paulo, né? E também o Santos, que é da Baixada Santista, que também está na fase amarela, vai jogar na Vila Belmiro e também vai ceder o seu estádio aí. O jogo do Guarani, São Paulo, por exemplo, Doni, lá na última rodada, vai ser lá na Vila Belmiro, né? Então o pessoal criou alguns protocolos, essa concentração para que não haja muito deslocamento entre as cidades sede, né? Então o Paulistão volta com essas condições e lógico, né? Sem público, viu, Doni? Ô Douglas, é como sugestão, não se pensou de se fazer esse período como se fosse sede, ou seja, todos os jogos ou todos os times se concentrassem numa única cidade, até para ter uma estrutura única? Eles pensaram em fazer isso, Doni, mas a questão era os estádios. Eu não vejo problema em concentrar numa cidade só, porque o problema de você ter o time jogando no mesmo estádio é o deslocamento da torcida, certo? Como não vai ter torcida, não haveria problema de fazer... Como naqueles velhos tempos do torneio início, Doni, você lembra que o time ficava aquecendo atrás do gol e quando acabava um jogo ele já entrava? Lembro. Poderia fazer isso aí, economizava, diminuía a rotatividade de funcionários, de pessoas que participam do jogo, né?
Poderia alocar um único hotel, que os hotéis estão vagos, né? Um único hotel, fica todas as equipes neste hotel, a estrutura única de médicos, de enfermeiros, e só sai quem está dando aí, quem está apto para sair, né? Eles pensaram em várias questões, os times do interior também estão brigando, né? Mas, por exemplo, Campinas, que tem 2 times, né, jogando, não vai poder ser utilizada como sede. Então, a Ponte Preta e o Guarani, que estão em situações bem diferentes, né, elas vão sair de Campinas e jogar aqui na Grande São Paulo, Doni. Mas vamos ver o que acontece. Ontem já teve a notícia aí de que um jogador do Santos foi detectado com o vírus, então vai ser afastado do jogo de hoje entre Santos e Santo André. E realmente você não consegue manter o jogador isolado, né? Naquele caso, Doni, que foi divulgado aí dos 14 jogadores da Chapecoense que testaram positivo semana passada ou retrasada, eu vi uma entrevista do médico da Chapecoense dizendo que realmente para você garantir que o jogador não tenha sido contaminado, só se você fizesse um exame todos os dias, né? E realmente não dá. E agora é complicado você ter um jogador que testou positivo, mas ele estava treinando ali com o elenco. Quem garante que o elenco não está e não vai disseminar nos jogos aí, né? Então, rezar bastante, viu, Dani? É uma questão experimental, vai ser, né? Experimental. Na hora que começar o pessoal aí a ficar doente, eles param com o experimento. Mas eu acho que o protocolo, Dani, não seriam tão levianos de deixar o negócio voltar sem ter um protocolo rígido, né? Mesmo a gente, né? O comércio está parcialmente liberado. Você vai fazer uma compra ali, pode acontecer, com todos os cuidados que você toma, pode acontecer de uma infecção, né? Mas o que eu acho só engraçado, Doni, para não dizer o mínimo, né? Que pro futebol você tem teste dia sim, dia não, né? Pra gente aqui o teste sumiu, né? É aquela história, né? Nosso teste é fé. Nosso teste é a fé. Nosso teste é a fé. Tem que levantar, pedir a Deus e vamos embora, né? Ou você paga o teste aí, o valor que eles estão cobrando e nem sabe se o teste é ou não de confiança, mas pra gente, para que o futebol possa voltar, eles estão fazendo os testes. Então poderia também começar a fazer o teste na população. A gente vê tanta notícia de não sei quem desenvolveu o teste barato, não sei quem desenvolveu um teste que custa $2, que seria acessível e tal. Não vejo esse teste chegar para a população e a população continua confinada aí, né, Doni? Ô Douglas, tô sentindo que você tá fugindo de comentar o jogo hoje, hein? Palmeiras e Corinthians, não sei não, hein? Tô sentindo, hein? Esse jogo antes lá da paralisação do campeonato em março, não sei se você tá lembrado aí, o Robinho deve ter gravado a minha colocação, que pro Corinthians faltavam 2 jogos e o Corinthians precisava conquistar 6 pontos. Na verdade, o Corinthians precisa conquistar apenas 3 pontos, né? Porque o jogo de hoje já é 3 pontos, quando eu já marquei aqui 3 pontos na minha tabela. Então eu estou preocupado com o jogo entre Oeste e Corinthians, com esse Arena na Barueri, porque o jogo de hoje a gente já marca, Corinthians e Palmeiras, o corintiano já marca 3 pontos na tabela. O Palmeiras está desfalcado aí de metade do time, né, Doni? O Dudu foi embora, metade do time do Palmeiras foi embora. O Rony, que seria o substituto natural, ainda não conseguiu efeito suspensivo. Diz a diretoria do Palmeiras que vai esperar até 4 horas antes do jogo. Já chega uma notícia aqui que o Robinho me mandou nos computadores aqui da rádio, dando conta que o time lá do Japão não se opõe a esse efeito suspensivo para o Rony. Então, tudo favorece o Palmeiras para que possa contar com o jogador. Por outro lado, lá pelos lados de Itaquera, né, o Jô não conseguiu ser inscrito, né, que eu fico até tenso de pensar nisso, que o Jô é a grande esperança corintiana, né? Mas o Jô não conseguiu ser inscrito e a grande novidade de contratação do Corinthians é um conhecido seu, né? O Léo Natel. Sim. Aliás, ô Douglas, olha só, né? Você está falando de um time que mexe com milhões de reais, contratou o Jô por milhares de reais. O Jô está contratado quase que antes da pandemia. Nós já estamos há quase 4 meses na pandemia. E não pensaram em inscrever o Jô. Ou seja, vai correr atrás aos 44 do segundo tempo para inscrever o Jô.
Não, mas aí não é uma questão, Doni, é uma questão uma questão burocrática. E quando o Jô foi oficialmente contratado, a janela japonesa estava fechada. Então, quando a janela abriu a janela que a CBF colocou aqui, e a questão do Campeonato Paulista, que a Federação Paulista liberou para que os times se inscrevessem agora, nessa reta final, porque não estava liberado. Só conseguiram um dia, que foi segunda-feira. Esse um dia de todas as janelas abertas não conseguiram escrever o Jô, né? O Pedro Henrique conseguiu sair, o Richard conseguiu sair lá pro Atlético Paranaense, né? Que estranhamente não está podendo contratar, mas contratou o Pedro Henrique e o Richard. Mas são coisas dessa diretoria competentíssima da diretoria corintiana, né? Lá nos lados da Vila Belmiro, o Doni, o pessoal foi protestar em frente à casa do Pérez, viu? Está pedindo a saída do Pérez porque tem aquela questão, inclusive houve uma reunião entre a diretoria e o elenco, mas ninguém citou o nome do Pérez, que os jogadores estão meio revoltados aí com a presidência do Santos. E pelo visto, Doni, céu de brigadeiro só mesmo lá para os lados do CT de Cotia, né? São Paulo está treinando lá. Até no sábado a gente falou com o Paulo Esquevano, torcedor fanático do São Paulo, estava participando do Panorama, que é o único time que está com salário em dias, ninguém foi embora, ninguém chegou. Então, São Paulo aí, né, corre o risco aí de ser o grande bicho-papão dessa fase do Paulistão, viu, Doni? A minha preocupação é a questão física, viu, Douglas, em relação à volta, porque pela primeira vez isso aconteceu. Logicamente que eles têm aí uma diferença de tratamento na questão física dos atletas, mas uma coisa é o primeiro jogo, a questão emocional, a tensão, tudo envolve, né? Tem essa questão. Nunca aconteceu dos jogadores ficarem parados tanto tempo, né, Doni? E vamos ver como é que o pessoal se comporta. A gente está esquecendo o seguinte, né? Que além dessa questão física, muitos dos times chamados pequenos aí tiveram uma reformulação grande no elenco, porque eles contratavam jogadores para o campeonato que iria durar até abril. Nós estamos em julho e alguns times aí mudou o elenco, né? O Santo André, por exemplo, a gente nem lembra que o Santo André é o líder, né, Doni? Com 19 pontos, o Santo André, a grande sensação da primeira etapa lá do Paulistão, é o líder com 19 pontos, mas apesar da cidade de Santo André estar na fase amarela, Doni, o Santo André tem um hospital de campanha no meio do estádio Bruno José Daniel. Então o Santo André não vai jogar na sua casa, hoje joga na Vila Belmiro, e no próximo domingo, Doni, que todas as partidas vão começar às 16 horas, o Santo André também não vai poder utilizar o estádio Bruno José Daniel, vai utilizar o Canindé, né? A gente faz tempo que não ouve falar do Canindé, né, Doni? Então, Oswaldo Teixeira Duarte, né? Exatamente. Oswaldo Teixeira Duarte. Colocando a Lusa de novo no radar da Série A, a Lusa participando da Série A, nem que seja cedendo o seu estádio. Então, Santo André e Ituano, no próximo domingo, no Canindé. Então, 2 partidas remarcadas para o Canindé, viu, Doni? Ituano e Ferroviária, e Santo André e Ituano vão utilizar as dependências do Canindé. Bacana, então. Douglas Araújo, para fechar, Corinthians e Santos, qual que é o placar? Corinthians e Palmeiras, qual que é o placar de hoje? Só para te liberar. Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras. Olha, 3-1, 2 gols do argentino lá, do Bozelli, 1 gol do Cássio de pênalti e 1 gol contra aí do Gil. Tá bom. Para o Palmeiras não ficar muito chateado com a gente. Depois dessa você tem que ir para casa, tomar um café e descansar. Bom dia para você, Douglas. Bom dia, Doni. Daqui a pouco a gente vai falar do Everson, viu, Doni? Ao longo da programação aí, deu ruim pro Everson, hein? Tá bom. Um grande abraço para você. Obrigado, Douglas. Um abraço, Doni. Um abraço, Douglas Araújo. Um brincalhão, né? O Cássio batendo pênalti. O Cássio não sabe nem sair do gol, vai bater pênalti. O que é isso? 7h51, vamos com as informações, vamos atualizar as nossas informações no nosso Jornal da Mensagem. O nosso ouvinte já vai se habituando, né, com as informações de todos os tipos, né, do futebol, do esporte, da política, aqui no nosso Jornal da Mensagem também. Ana Lúcia Ferreira, que já traz pra gente todos os detalhes. Oi, Ana, muito bom dia.
Sim, Doni, bom dia para você, para o Douglas, Robinho, todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira aqui na Rádio Mensagem. A gente vem falando aí nos últimos dias dessa força de atendimento que as principais prefeituras da região têm, São José e Jacareí, e tem mesmo, né? As prefeituras estão capacitadas, estão dando conta dessa demanda toda do Covid. Mas, em contrapartida, nós temos também o aumento preocupante do número de casos. E quem alertou isso foram indicadores do governo do estado de São Paulo. O Vale do Paraíba registrou um aumento de 3 dos 5 indicadores avaliados pelo estado para dosar essa flexibilização no âmbito do Plano São Paulo. E pode ter mais regras de restrição, Doni. De acordo com o governo estadual, a região aqui do Vale aumentou em número de casos confirmados de Covid e também aumentou o número de internações e de óbitos. E por isso entrou em uma situação de alerta para a evolução da doença. Aqui eu faço uma pausa para o nosso ouvinte entender. Nós estamos no meio do caminho entre aquele período super rígido, que foi lá o comecinho de março, que é a fase vermelha, e o mais flexibilizado, o razoável, que é a fase amarela. Nós estamos na fase laranja. E o governo do estado, com isso, está dizendo para a gente assim, olha, Vale do Paraíba, atenção, que ao invés de vocês fazerem o agosto amarelo, vocês podem ir para um agosto vermelho, vocês podem restringir ainda mais essa flexibilização. Muito cuidado, por conta do aumento no número de casos, mortes e também internações. A próxima classificação do plano será feita no dia 24 de julho. O Vale está na fase laranja e pode, como eu disse, recuar para a fase da vermelha se a situação piorar. O Vale do Paraíba, são 39 municípios, registram crescimento nesses 3 indicadores de evolução da epidemia. Além desses, Doni, o Estado analisa 2 indicadores de capacidade do sistema de saúde. São eles a taxa de ocupação de leitos de UTI e leitos de UTI Covid por 100 mil habitantes, respectivamente, em 66,6% e 20,7%. Atualmente, ambos os indicadores do sistema de saúde estão na classificação laranja, o que demanda atenção. Para se ter uma ideia da dimensão dos números, o total de casos confirmados em uma semana é maior do que os diagnósticos feitos em mais de 2 meses da doença. Em 31 de maio, a região tinha 2.244 casos e 89 mortes. Olha só, hein? Então a gente tem que prestar atenção, porque quando se fala em região, Ana, dá a impressão de que cada cidade navega com seu próprio barco. E não é bem assim, porque o Estado de São Paulo tem feito uma avaliação por região. Por exemplo, não adianta São José estar com 0 contaminação e Jacareí não estar com 0 contaminação. Ou vice-versa, Jacareí com 0 contaminação e São José não está com 0 contaminação. Porque são cidades que estão muito próximas uma das outras, como São José, Jacareí e Taubaté. E a região do Vale do Paraíba são cidades muito próximas uma das outras. Então tem que pensar numa forma muito coletiva, né? Numa forma muito homogênea das cidades. Embora com os prefeitos, cada um com a sua forma de trabalhar, mas com o mesmo objetivo, que é justamente a redução não só do número de contaminados, também com o número de óbitos. É verdade, Doni. Por isso que nós temos essa classificação de regiões administrativas, né? Aqui o Vale do Paraíba, que não inclui, por exemplo, os municípios de Bragança, Atibaia, Campinas, não é Vale do Paraíba. Aqui o Vale do Paraíba são esses 39 municípios, Jacareí para frente, né? Subindo aí o fundo do vale. E por que nós estamos classificados como região administrativa? Porque o Estado entende que nessa região as pessoas circulam entre as cidades, né? Claro que tem gente que vai para São Paulo, eventualmente, mas a grande maioria das pessoas estão circulando entre as cidades. Então, como o Doni disse, né? Nós estamos todos no mesmo barco. Por mais que os municípios tenham essa autonomia, e tem, mas o alerta é para todos. E o que ninguém quer agora é a frustração de voltar para a fase vermelha com uma restrição ainda maior, ter que passar de novo pela fase laranja, para só então ir para a fase amarela. Lembrando que isso é muito importante lembrar para o nosso ouvinte, Doni. Os municípios, a Prefeitura de São José e de Jacareí, eles têm adotado um posicionamento de, olha, estamos preparados, né? Vamos atender o jacareense, vamos atender o joseense e outras cidades vizinhas também.
Só que o governo do estado usa também outros indicadores para flexibilizar ou não. E aí a gente não está conseguindo muito bem dar conta, né? Então, ou seja, moral da história, não vale só a pena que a discussão não é só sobre o quanto a gente é capaz de atender, mas também sobre o quanto a gente é capaz de manter esses indicadores lá embaixo, o que nem sempre demanda aí da força só dos poderes públicos, às vezes demanda também desse esforço maior da população. Sem dúvida, para se ter uma ideia, após uma liminar concedida pela Justiça que ordena a redução dos horários de funcionamento do comércio em Taubaté, a Prefeitura emitiu um novo decreto que restringe as atividades do setor. A Justiça dá um alerta na Prefeitura de Taubaté para restringir aí os horários. A decisão da Justiça foi publicada na última sexta-feira e ela atende a um pedido da Procuradoria-Geral da Justiça, que argumenta que o decreto municipal violava regras dos horários permitidos no Plano São Paulo. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura na tarde de ontem, Taubaté tem 1.214 casos confirmados da doença, com 45 óbitos. Então, isso corrobora o que nós estamos falando. Então, embora os municípios tenham a sua autonomia, logicamente aí os prefeitos têm conversado, o próprio Isaías Santana, que é o presidente do Codivap, né? Que justamente coordena aí a todos os municípios, deve ter tido esse mesmo diálogo em relação aos prefeitos, logicamente respeitando a autonomia dos municípios, porque é uma questão que se o Vale do Paraíba voltar para a fase vermelha, aí eu não sei não, viu, Ana? Porque nós estamos na fase laranja, tem muita gente querendo ir para amarela, tem muita gente aí pressionando aí Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pressionando o prefeito, mas todo mundo precisa fazer a sua parte. Se hoje mesmo de manhã em São Paulo, motoristas e também donos de autoescolas já começaram a fazer um protesto porque eles também querem uma flexibilização nas autoescolas também. Então, cada setor tem buscado, de alguma maneira, voltar às atividades. Mas tudo tem um preço na vida, e esse preço nós temos visto agora, que é justamente o aumento de pessoas contaminadas, viu, Ana? É verdade, Dona. Inclusive, você falou aí, né, da Prefeitura, que já tem feito um trabalho também nesse sentido, né, e está fazendo essa ação para buscar esse amarelo aí em agosto, né, mas, infelizmente, né, o número de casos tem subido demais aqui em toda a região, e a frustração, o medo da frustração é bastante grande, né, porque uma coisa que todos nós concordamos, independentemente de qualquer coisa, ninguém aguenta mais nessa situação, assim, e pode ser que a gente tenha que aguentar ainda muito tempo ainda, pelo menos até o final do ano, porque a gente não consegue, de verdade, diminuir o número de casos e de mortes, não só aqui no Vale, mas também no Brasil. A Ana Lúcia volta daqui a pouco com outras informações e você também pode dar a sua opinião. O nosso WhatsApp já é liberado, que é o 97411-0125. Você já pode dar a sua crítica, fazer a sua crítica, a sua sugestão e dar também o seu palpite em relação aos assuntos abordados aqui no nosso Jornal da Mensagem. Vamos a um breve intervalo, Robin. A gente volta já com muito mais informação para você. Vamos conferir o que dizem os jornais, os principais jornais do estado de São Paulo, do Brasil, e também sobre o que acontece sobre o Fundeb, hein? Daqui a pouquinho fala sobre o Fundeb, que teve votação ontem em Brasília. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 3 minutos, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 22 de julho de 2020, uma quarta-feira, metade da semana. O que dizem os principais jornais do Brasil? Jornal Folha de São Paulo. Polícia Federal mira Serra e empresários e gera embate com o Supremo Tribunal Federal e Senado. O jornal Estado de São Paulo. Proposta do governo prevê imposto menor para bancos. Jornal Correio Brasiliense. Acordo garante fundo para educação básica. Jornal Valor Econômico. Câmara aprova PEC que aumenta repasse da União ao Fundeb e texto vai ao Senado. Jornal Globo. Câmara aprova ampliação de verbas para educação básica. E os jornais regionais destacam: O Vale. Estado aponta aumento de casos de Covid-19, internações e óbitos no Vale.
E o Diário de Jacareí destaca: Caixa bloqueia contas da poupança social por suspeita de fraude. E o Giro de Notícias você pode conferir todos os dias no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 4 minutos. Muitas mulheres têm se queixado de uma piora nos sintomas da tensão pré-menstrual neste período de pandemia, hein? A repórter Ana Lúcia Ferreira, ela foi conferir essa informação e traz para a gente os detalhes. A quarentena pode piorar os sintomas da tensão pré-menstrual. Ansiedade, dor de cabeça, depressão, irritabilidade, hipersensibilidade emocional, retenção de líquidos, ganho de peso, insônia e fadiga são apenas alguns dos sintomas conhecidos para quem sofre desta síndrome. Cerca de 40% das mulheres apresentam alguns sintomas da tensão pré-menstrual. O ginecologista Jorge Valente explica como é possível amenizar esses sintomas. Você evitar estar inflamado é uma maneira que você possa prevenir ou pelo menos atenuar os efeitos dessa TPM. Então, assim, você ter uma dieta adequada, você cuidar do seu intestino, ter uma microbiota adequada que ajude a que você produza de maneira adequada os seus neurotransmissores, ter uma alimentação que não seja exagerada em álcool, em lácteos, em carne vermelha, em carboidratos refinados, farinha branca, ter uma boa hidratação, fazer atividade física regularmente. Tudo isso é uma maneira de você atenuar, você fazer algo que cuide também da sua mente. O ginecologista lembra ainda que alguns exercícios podem inclusive melhorar os sintomas psicológicos. Meditar, yoga, existem várias técnicas para isso. Eu acho que nas pessoas que têm já a TPM muito forte, que têm sintomas de ansiedade, de depressão, eu gosto muito da terapia. Além dos sintomas físicos, muitos sintomas psicológicos da tensão pré-menstrual podem atrapalhar a rotina das mulheres. Além disso, nesse período de isolamento social, muitas mulheres relataram depressão mais aparente durante a quarentena. A psicóloga Adriana Moreno alerta. É buscar, sim, se compreender o que está acontecendo, por que hoje eu acordei desse jeito, por que eu ando tão irritada. Busque se observar. Se isso não está acontecendo da forma que acontecia antes, antigamente eu tinha uma forma de ver as coisas, eu reagia de uma determinada forma, agora eu já estou um pouco mais impulsiva, eu estou um pouco mais irritada, ou antes eu gostava de praticar esporte, e agora por conta da pandemia eu não estou mais praticando. Não é verdade, a pandemia não vai fazer você deixar de gostar de uma coisa que você gostava antes, né? Eu mudei tanto assim, por que agora eu estou desse jeito? As pessoas andam me dizendo que eu estou mais irritada, as pessoas estão me dizendo que eu estou mais ranzinza, né? Se observe, veja isso. E a TPM traz esses sintomas. 8h mais 7 minutos, 8h07, e o tabuleiro político aqui em Jacareí começa a se movimentar, né, intensamente, e alguns partidos já fechando aí possíveis alianças para as eleições municipais aqui na cidade de Jacareí. O PTB e o Avante anunciaram aliança nas eleições municipais deste ano de 2020. Então, o PTB e o Avante, no PTB tem aí o vereador Arildo Batista, né, como pré-candidato a prefeito, e o Avante tem o ex-vereador o Walter de Souza, né, que é o presidente, né, da direção municipal do Avante, Dr. Walter de Souza, o Valtinho. Esses dois partidos, então, comunicaram aí aliança política com o objetivo de disputar as eleições municipais de Jacareí, marcadas para o dia 15 de novembro de 2020. Então está caminhando aí para que possa ter essa dobradinha aí, o Valtinho, né, o Walter de Souza, e o vereador Arildo Batista para as eleições municipais de 2020. Lembrando que as eleições acontecem agora no dia 15 de novembro. As eleições acontecem no dia 15 de novembro e não no mês de outubro. Então, portanto, os partidos começam a se organizar e, logicamente, aí, a fechar aí as alianças para as eleições municipais de 2020. Bom, todo detalhe é o seguinte, né? Qual que é a certeza que as eleições vão realmente acontecer em 2020 e no mês de novembro? A única certeza que nós temos agora é que teve alteração do mês de outubro para novembro. Essa é a única certeza. Por que é a única certeza? Porque tudo depende da situação que nós estamos.
Ou seja, se nós realmente tivermos aí uma queda em relação à contaminação do vírus, no número de óbitos no país, tudo isso vai envolver para que nós tenhamos aí eleições. Porque se isso não ocorrer, nós temos aí pessoas que são de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade, pessoas com qualquer tipo de doença, como que elas vão votar no dia 15 de novembro. Então, tudo isso tem que ser previsto, porque senão, ela fala o seguinte: se eu estou no grupo de risco, eu serei multado ou multada se eu não for votar, já que eu estou colocando a minha saúde em risco. Tudo isso tem que ser colocado dentro de uma discussão. Tudo isso tem que ser colocado dentro de uma discussão. Parte do princípio, sim, que tudo vai ocorrer dentro da normalidade, que essa contaminação vai ser reduzida o mais rápido possível para que nós tenhamos aí as eleições municipais. Porque se isso não acontecer, precisa mudar aí a Constituição em relação ao mandato dos vereadores, ao mandato dos prefeitos, precisa mudar, que hoje é de 4 anos, não dá para atravessar de um ano para o outro, e não dá para dar um prazo maior para uma legislatura ou para um executivo em detrimento do outro. Porque isso nunca aconteceu, né? A questão de uma pandemia obrigar a mudar o período eleitoral também. Enquanto isso, os partidos seguem se organizando aí pelos bastidores e principalmente pelas redes sociais. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Em ação movida pelo Ministério Público, a Justiça de São José dos Campos determinou que a Prefeitura exonere em até 180 dias. 180 dias vai dar aí 6 meses, né? Os servidores ocupantes de 18 diferentes cargos comissionados que foram considerados inconstitucionais. Bom, até 180 dias, até 6 meses, praticamente aí acabou o ano. Segundo o levantamento feito com base em dados do portal da Transparência, a medida pode levar à demissão de 125 comissionados. Hein? Na decisão datada do dia 20, que é a última segunda-feira, ontem, o juiz Eduardo de França Helene, da primeira vara da Fazenda Pública, ele apontou que esses cargos não se enquadram na categoria dos comissionados, pois não têm atribuições de assessoramento, chefia ou direção que inspire a confiança da autoridade nomeante, bem como ausentes dentre suas atribuições, tarefas de cunho político-administrativas com potencial de impactar nos rumos da própria política e gestão da coisa pública. A Prefeitura de São José dos Campos informou que ainda não foi intimada oficialmente e assim que for intimada, vai se manifestar no processo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 12 minutos, 8 e 12. Vamos dar uma passadinha aqui pelo nosso WhatsApp, participação dos nossos ouvintes, dando dicas, críticas, sugestões sobre o que acontece aqui na nossa região. Quem participa conosco aqui é a nossa ouvinte, a Léo, dizendo o seguinte, que, olha, o coronavírus não escolhe classe social. O coronavírus não escolhe idade. O coronavírus não escolhe ninguém. Então, portanto, ela pede aqui que todo mundo tome muito cuidado, porque no começo do ano se falava muito da pessoa da terceira idade, e agora a gente tem informações de crianças também já com o coronavírus e também pessoas mais jovens com coronavírus. Então ela pede aqui que todo mundo tome cuidado em relação aí a toda esta situação também. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E outra participação aqui pelo nosso WhatsApp. Está muito difícil manter o distanciamento entre as pessoas. Eu também venho fazendo um pedido à Prefeitura. O leve do Jardim do Vale está com as caçambas cheias. Estive ontem e o funcionário disse que não podia recolher mais por motivo que elas já estavam cheias, transbordando. Só que as pessoas estão jogando fora do leve. E chega à noite, eles também colocam fogo. Então, olha só que situação. Então, chamando a atenção para o leve do Jardim do Vale, caçambas cheias. Ontem o funcionário disse que não era para colocar, porque já estava com a caçamba cheia. Mais ou menos umas 3 semanas, a gente falou aqui sobre o leve ali do Jardim Elza Maria, próximo do SESI,
que estava cheio de madeira, e realmente eles limparam porque estava cheio de madeiras. Agora está tranquilo ali no leve do SESI. Agora a nossa ouvinte aqui, que eu não vou citar o nome dela, mas ela disse aqui que a caçamba do leve do Jardim do Vale também está cheia e pede providências à prefeitura sobre este assunto também. E ela está dizendo aqui que está muito difícil manter o distanciamento entre as pessoas por N motivos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Oito horas mais 15 minutos e o nosso ouvinte, o Gilson Nascimento, ele tem falado aqui sobre a questão do Covid, né? É mais ou menos aquilo que nós já falamos há tempos atrás, que o Covid começou na Ásia, começou na China, depois Europa, Itália, Espanha, e o brasileiro estava aqui no carnaval, nós estávamos no carnaval, né? E agora a gente já tem nomes, né? Antes eram números, agora já temos nomes, já temos amigos, já temos parentes, infelizmente já temos parentes. E ele diz aqui que ficamos tristes, né, quando recebemos notícias que alguns amigos confirmaram Covid-19 e até alguns entraram em óbitos, mas ficamos felizes quando recebemos boas notícias. Ele diz aqui que um amigo dele testou Covid e hoje ele falou que a esposa, eles estão internados, mas estão bem e provavelmente vão receber alta ainda hoje. Então tá aí esse amigo que vai receber, se Deus quiser, né? Vai receber aí alta hoje. E ontem a gente teve aí um companheiro de imprensa também, infelizmente, que faleceu em São José dos Campos, também vítima de Covid. Então chegou perto da gente, chegou do nosso lado, então nós temos que nos precaver, temos que tomar aí muito mais cuidado, temos que ficar muito mais atento sobre esta situação. E algo que me chama a atenção e que me incomoda muito é justamente o silêncio das autoridades em relação ao transporte público. Existe um silêncio absurdo das autoridades em relação ao transporte público. A gente tem percebido aí as autoridades utilizando aí a ciência para liberar parques da cidade, liberando alguns parques, liberando academia, liberando shoppings, mas eu não vi nenhuma autoridade falar sobre o distanciamento no transporte público. Do distanciamento no transporte público. E aí a gente fica pensando, né? Será que no transporte público fica todo mundo imune? É só entrar lá dentro do bondão, fica todo mundo imune? Que no transporte público, agora pela manhã, todo mundo vai amontoado no outro. Todo mundo vai amontoado. E à tarde é a mesma coisa. Todo mundo vai amontoado. Ontem mesmo a gente conversou com um representante das empresas de ônibus falando sobre a redução aí das pessoas utilizando o transporte público. Mas tem um detalhe também, né? Além da redução do transporte público, reduziu também o número de ônibus nas linhas. Tem uma redução do número das linhas. E quando se passa de uma fase, quando se libera um setor do comércio, não se tem a liberação de mais linhas de ônibus. Isso serve para São José, serve para Jacareí e serve para a capital paulista. Capital paulista está apenas com 70% da capacidade de transporte público. Jacareí eu não sei como é que está essa capacidade, mas não é a mesma capacidade do transporte público. São José dos Campos também não é a mesma capacidade do transporte público. Olha, não tem sentido, né? Se a gente fala em distanciamento, tem muitos comércios fazendo a marca de 1,5 metro de um lado para o outro, colocando aquelas faixas para as pessoas não ficarem próximas. Por que o transporte público tem um silêncio absurdo das autoridades? Vamos ao intervalo e já voltamos com muito mais informação. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o vereador Wagner Balieiro. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 21 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira. E nosso contato agora é com o vereador Wagner Balieiro, pré-candidato a prefeito em São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores, que mais uma vez participa conosco aqui do Jornal da Mensagem para falar desse momento que vivemos e também dos trabalhos em São José dos Campos. Vereador Wagner, muito bom dia, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Bom dia, Donizete, bom dia a toda a equipe da Rádio Mensagem e a todos os ouvintes que estão dando a alegria de ter a audiência no dia de hoje.
Como é que o vereador tem acompanhado esse processo todo de quarentena, pandemia, estica e puxa, abre e fecha, e essa expectativa, né, de um processo eleitoral que está a caminho, vereador? Olha, Donizete, a situação ela mostra-se bastante preocupante. Nós temos uns números que estão crescendo muito em São José dos Campos e em toda a região do Vale. Dessa semana, inclusive, quando a gente teve o recorde de número de mortes em São José, o número de 11 mortes no dia de ontem e o número de casos aumentando muito, né, diante de ontem para ontem, né, que foi de 11 mortes, mostra toda uma preocupação que a gente precisa. Primeiro, fazer o possível para que as pessoas continuem em isolamento, tentar ficar em casa, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, fazer todas aquelas medidas que sempre foram faladas e necessárias num momento como esse. Por outro lado, a preocupação que eu vejo e o reflexo desses números que nós temos no dia de hoje, de crescente que nós temos aqui na cidade, uma das coisas que eu sempre coloco e que eu acho que faltou, por exemplo, aqui em São José dos Campos, desde o início da crise, foi ter, na parte de saúde, ter uma ampliação e uma testagem em massa da população. Né? O que nós vimos nos lugares que deram certo? Eu, inclusive, falei, eu acho que sobre isso aqui já no programa da Rádio Mensagem algumas vezes. Outros municípios, quando começou a crise, fizeram testes, bastante teste, né? Para você achar onde tem a pessoa infectada com o vírus, isolar, entrar em contato com as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que está com infecção do vírus e tentar diminuir a expansão desse contágio. São José fez pouco teste, fez quase nada de teste, para ser bem sincero, perto de outros municípios. Quando você via município fazendo drive-thru, que é aquele sistema lá de testagem em massa, tinha até fila de carro que a gente via, né, o pessoal fazendo testagem, São José não fez testagem, diminuiu, foi muito pouco, e até quando comparado com outras cidades do mesmo porte, é uma das que menos fizeram. Aliás, até esconde esse número da população. Quando a gente consegue ter uma divulgação de número, somando dados da rede privada, né, para tentar ver se aumenta o número, é uma postura lamentável da prefeitura com essa falta de transparência. E à medida que os casos foram avançando, e agora você vai fazer a testagem, o vírus já está espalhado, os números são crescentes, e essa ausência de testagem está contribuindo, inclusive, não só para a questão do número que está muito grande, como para uma situação de crescimento exponencial acontecendo praticamente agora, né, o que vai afetar aí toda a situação e retardar, inclusive, qualquer tipo de abertura de comércio e de outras atividades que poderiam ter aqui, porque você não consegue diminuir o crescimento de casos e de mortes, e com isso você não consegue passar de faixa também na questão do Estado. Já tinha um alerta lá atrás de que aqui poderia ser um corredor de propagação, conforme os estudos da Unesp e de outras instituições muito sérias aqui do Estado falando sobre isso. Ao invés de fazer uma precaução, de fazer testagem em massa, a exemplo de outros municípios, para tentar estabilizar o número, aqui não, aqui trabalhou na linha de não fazer teste. Está começando a fazer os testes só agora, mas agora numa situação onde já está o vírus espalhado para a cidade toda, com números crescentes, lamentavelmente, como é o que a gente está vendo agora. Nós estamos... Por outro lado, né, você tem isso eu estou falando da parte de saúde, né? Você tem a questão social e econômica também, que vale aí uma análise mais para frente aí um pouco. Olha, vereador, o senhor tem falado sobre a questão social. Nós estamos aí há mais de 120 dias dessa pandemia, dessa quarentena também no estado de São Paulo, no Brasil. E o senhor tem falado na questão social em São José dos Campos. Por exemplo, São José, informações que nós temos, recebeu aí 80 milhões de repasses no combate do Covid-19. E o senhor tem falado na questão social. E eu estava observando também uma outra informação, um comentário, que a partir do momento que as pessoas passaram a ter a necessidade de ter que colocar algo dentro de casa para comer, aí nada segura lá dentro de casa. Então ela procura sair de alguma maneira para buscar comida fora de casa. Quando o senhor fala na questão social, é justamente auxiliar essas pessoas que menos têm para que elas pudessem ficar em casa? Também. Se você tem a medida, ela tem que ser trabalhada com medidas na área de saúde, por isso que a gente falava da testagem em massa, falava dessa questão de isolamento, e falava até inclusive que o hospital de campanha, retaguarda, o nome que quiser dar, tinha que ser começado lá em março, para não atrapalhar os outros tratamentos de saúde, somado também com medidas sociais e econômicas. Porque nós sabemos que essa crise, mesmo quando passar a questão de saúde, nós temos uma crise social e econômica
grande acontecendo e que vai durar mais tempo. E o que precisa fazer numa crise social? Você precisa auxiliar a população, colocar o dinheiro da cidade a serviço da população. E nesse sentido, muitos municípios fizeram compra de cesta básica, criaram um auxílio municipal, para ajudar aquelas famílias que não conseguiram, por exemplo, o auxílio federal, trabalhar apoio para as pequenas empresas, comércios, microempreendedores individuais da cidade. E o que faltou em nossa cidade? A cidade já recebeu até agora quase 80 milhões de reais. E ainda vai receber mais. Nós temos a expectativa que São José, pelo menos vai receber mais de 120 milhões de reais. E é inadmissível, mesmo sabendo que tem parecer do Ministério Público favorável, né, ou seja, tem um parecer jurídico falando que é possível contribuir com benefícios e ações sociais nesse momento, mesmo sabendo que outros municípios já fizeram, é inadmissível que uma cidade como São José dos Campos não faça nenhum tipo de apoio social para a sua população. Desde aquela pessoa que está com uma situação de carência, que precisa de cesta básica, e que São José hoje não comprou nenhuma cesta básica, como ao pequeno comércio empresário, que tem ali alguns funcionários, que está passando um aperto e não tem aqui nenhuma linha de financiamento, nenhum apoio econômico, a exemplo do que é feito em outros municípios. Então, o debate maior que eu acho que nós temos hoje na cidade seria tentar trabalhar para que esse dinheiro, que é da população, seja de fato revertido à população. Essa semana, nas últimas semanas, eu tenho ido inclusive nas entidades, Donizete, Associação Comercial e Industrial, o Sindicato do Patronal dos Restaurantes, Bares e Restaurantes, que são os senhores aqui de São José dos Campos, e em outras entidades, falando da importância das entidades disputarem esse recurso e não deixar na mão do prefeito para ele fazer o que quiser, e para usar esse dinheiro a favor dos estabelecimentos da cidade e da nossa população que mais precisa. Parte desse dinheiro que veio, uma parte é de uso obrigatório para a saúde, mas a outra parte é de uso livre do prefeito. E não tem cabimento, num momento de crise como esse, deixar esse dinheiro que é de uso livre do prefeito, em plena crise, por exemplo, o prefeito gastar quase R$1 milhão para o jardim da Ponte Estaiada de 70 milhões. Uma ponte que já custou quase 70 milhões, em plena crise ele tem que contratar uma empresa para fazer um jardim de R$1 milhão no meio da crise, sabendo que precisa de pessoas precisando de cesta básica, de auxílio, coisas do tipo. Da mesma maneira, por exemplo, gastar R$2 milhões agora para contratar uma empresa para colocar uma pele de vidro no futuro ginásio da Arena, R$2 milhões, em plena crise, né, sabendo que tem outras necessidades acontecendo. Então, dinheiro de uso livre hoje, o prefeito deveria, é o que eu tenho lutado e acho que tem que ser feito, é passar esse dinheiro para ajudar a nossa população nesse momento de crise. Ô, e vereador, a outra frente de vereador, batalha, foi aprovado, é a vereador? transparência desses dados, né? Foi aprovado a transparência lá dos gastos de 7 milhões do fundo de iluminação? Ele foi aprovado? Ô, Doni, quando eu falo desses 80 milhões e que pode passar de 120 milhões, isso sem contar essa história dos 7 milhões, viu? Nós tivemos aqui uma votação que foi da retirada de um dinheiro que estava parado do fundo de iluminação pública, né? Um dinheiro que só podia ser usado para iluminação pública, mas o dinheiro estava parado lá. É um dinheiro que já está lá há muito tempo. Esse dinheiro vai para o caixa livre do prefeito. Nós tivemos várias emendas, tivemos ali emendas feitas para ajudar as categorias mais afetadas, ajudar na compra de cesta básica, na testagem. Essas emendas foram rejeitadas na comissão. E nós tivemos 2 emendas que foram parar no plenário para votação de todos os vereadores. Foram as emendas solicitando que prioritariamente o gasto fosse em medidas de combate ao coronavírus, que foi rejeitada. E depois tivemos uma emenda, por incrível que pareça, Doni, nós tivemos uma emenda rejeitada pedindo a transparência onde vai ser gasto esse dinheiro. Porque se você tem 7 milhões que votou na Câmara para tirar da iluminação pública, para ir para o Caixa Geral da Prefeitura, nós minimamente temos que saber onde o prefeito vai usar esses 7 milhões. Claramente, 1 milhão vai ser nesse serviço, outro esse 1 milhão vai ser para atuar em outra obra, ou vai ser para ajudar a população, mas isso tem que ser falado para a sociedade, para os vereadores e para toda a população. Essa emenda da transparência foi rejeitada pelos vereadores. Vereador. Que apoiam o prefeito, a pedido do prefeito. É algo que assim, que eu nunca vi isso. Apesar que eu tenho ficado na Câmara esses últimos
anos, eu tenho visto coisas que eu pensava que eu nunca ia ver na Câmara, né? O vereador Wagner Balieiro conosco, a Ana Lúcia Ferreira também quer fazer uma pergunta, por favor, Ana. Oi, vereador, bom dia, aqui é Ana Lúcia, tudo bem? Eu tenho uma colocação em relação ao que o senhor falou há pouco. O senhor falou aí dos muitos recursos que a cidade de São José tem. A cidade é uma cidade muito rica e que o senhor entende que neste momento esses recursos de uso livre deveriam ser utilizados para fins sociais e cestas básicas para a população mais carente, que a gente sabe que é em grande número. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: nós estamos num ano eleitoral e a gente já vem aí questionando várias questões nesse sentido. A gente teve essa semana aí um aumento da popularidade do presidente Bolsonaro, também em decorrência do pagamento do auxílio emergencial. E muito se falou sobre essa questão, né, de canalizar recursos para fins sociais, observando também futuras pretensões eleitorais. O senhor é pré-candidato a prefeito, né, e faz esse apelo muito contundente aqui na Rádio Mensagem. A gente entende, né, a demanda, mas eu gostaria de saber se o senhor não acha que isso é um pouco populesco em um ano eleitoral, sendo o senhor pré-candidato. Olha, nós temos duas situações. A cidade tem recurso, a população está passando necessidade. As empresas, os comércios da cidade estão fechando, precisam de apoio. Nós temos pareceres do Ministério Público Federal e Estadual, do Ministério Público. Desde que você faça legislações que garantam isonomia, não tenha privilégios e tenha destino claro dos benefícios, é possível fazer, em épocas de calamidade, de emergência, o apoio em período eleitoral. Então, a legislação, a parte jurídica, permite esse tipo de apoio. Agora, nós estamos fazendo essa medida, e temos que fazer essa medida, porque a população precisa nesse momento. E não tenho nenhuma dúvida de que, você colocou o exemplo aí do Bolsonaro, né? O auxílio de R$600 foi um auxílio conquistado até através de medidas do Congresso, né? Indiretamente, pelas pesquisas, está dando o Bolsonaro até, inclusive, como uma pessoa que está sendo mais beneficiada com essa história na política dos R$600. Eu não tenho dúvida que não seria eu o beneficiado, né, num tipo de apoio à população. Eu acho que o prefeito teria até, inclusive, a ganhar muito mais se ele estivesse fazendo esse tipo de apoio nesse momento. Eu acho. Né? O que eu acho, mas eu tenho certeza absoluta que precisamos hoje é fazer o apoio para a população. A cidade de São José, especificamente, ela teve uma arrecadação, quando você tira a operação de crédito, só de receita corrente, esse ano, até junho desse ano, ela teve uma arrecadação maior que o ano passado, mesmo com a crise. Mesmo caindo parte do ICMS e do ISS, houve aumento de IPTU, houve aumento da taxa de lixo e houve esses repasses. Então, a arrecadação do São José foi maior esse ano do que o ano passado até o mês de junho. É perfeitamente possível fazer esses auxílios. Aliás, tem dois auxílios, a cesta básica, ou cartão de alimentação, e o auxílio para as famílias em vulnerabilidade social, já são legislações antigas em São José. Então é só utilizar a legislação que já existe, nem precisa nem votar na Câmara. É fazer o apoio que a população tanto precisa. Isso é muito maior, esse apoio e essa necessidade, do que qualquer análise política nesse momento. O vereador tem conhecimento ou tem sensibilidade qual a região que mais necessita, por exemplo, aí de uma ajuda social em São José? Nós temos as regiões mais populosas de São José, região sul, região leste, também tem alguns locais que você nitidamente olha a necessidade de ter apoio. Mas é meio que geral, Doni, porque quando a gente vê, eu tenho visto e acompanhando algumas entidades, inclusive ligadas à igreja, né, os vicentinos e algumas pastorais sociais aqui, esses dias eu estava lá, por exemplo, na Zona Norte, em algumas situações que eu vi muito precária em alguns bairros que eu visitei na Zona Norte, Águas Canidu, Vila São Geraldo, né? Eu moro aqui na região da Vila Industrial, Vila Tesouro, a gente vê necessidades acontecendo aqui. A gente tem aqui, por exemplo, essas categorias que a prefeitura não fez nenhum tipo de apoio, professor eventual, transportador escolar, que não tem nenhum tipo de auxílio, nem dos R$600 e nem do município. Tem pessoas passando necessidade, tem pessoas perdendo as coisas. E também nas pequenas empresas, né, microempreendedor individual e pequenos comércios e empresas. Então, medidas e exemplos de outros municípios existem. Basta fazer aqui. A gravidade é muito grande, Doni. Quando a gente vê que São José dos Campos, esses são dados públicos, você pega uma cidade de 720 mil pessoas e onde você tem, só de auxílio de R$600, 138 mil, quase 140 mil pessoas tiveram que pegar o auxílio de R$600.
140 mil pessoas, numa população total de 720 mil. É um número muito grande. Nós estamos falando aqui de praticamente 20% da população que pegou o auxílio de R$600. Se a pessoa pegou o auxílio de R$600, em sua imensa maioria é porque está passando alguma necessidade. E esses R$600 a gente sabe que normalmente é para comer, acabar, né? É para comer, né? É para comer, não é nem para pagar a conta direito, né? Eu vi duas situações ali, Dori. Você sabe que nos apoios e numas visitas que a gente tem feito com as entidades para tentar o apoio da população, vai aparecendo vários dramas, né? Você tem famílias que usam esses R$600 para comer, né? Na verdade, os R$600 ele nunca é para guardar, é sempre para gastar, seja para comer ou uma situação que eu vi bastante, que até me surpreendeu, pagar aluguel. Como você tem déficit de moradia e a população, muita gente que parou de trabalhar em função dessa crise e tal, o aluguel veio da mesma maneira. E aí os R$600 ele garantiu a comida porque o dinheiro que ele tinha que pagar aluguel. Então eu vi muitas mesmo famílias carentes em lugares até... esses dias a gente foi no Parque Industrial, um bairro até considerado um bairro de classe média aqui da cidade. Famílias com dificuldade de pagar o aluguel, recebendo R$600 para comprar comida e pedindo apoio, porque a pessoa gasta todo o recurso para pagar aluguel, porque não está trabalhando. Então é uma situação que aconteceu. E isso é reflexo direto, por exemplo, de uma situação onde São José, nos últimos anos, 4 anos praticamente, não houve nenhuma obra de habitação entregue nesse governo. Então a fila aumentou bastante, está sem casa, está sem apartamento, e o número de pessoas passando necessidade, incluindo com a necessidade de comida, mas também de aluguel, é muito grande. Ô vereador, ontem nós tivemos a aprovação do Fundeb permanente pela Câmara dos Deputados. O senhor sentiu alívio na aprovação de ontem ou ainda está preocupado? A gente tem a preocupação porque tem várias etapas, né? Você tem a primeira etapa aí na Câmara dos Deputados, 2 votações, foi a primeira. Tem ainda a votação no Senado, né? Também é importante acompanhar. Mas a gente fica feliz também de ver a possibilidade de um mecanismo tão importante como esse, de financiamento da educação, virando uma política de Estado, independente de governo, ele virar uma política permanente, já na Constituição, e independente de quem estiver lá, ter essas aplicações na educação. E foi bonito ver, né, que tem a unificação ali de todos os partidos, independente de ideologia, com exceção de alguns deputados, poucos deputados, ver a situação caminhando para ter aí uma política de longo prazo em defesa da educação, com aumento de recursos, né? Ter aí o Fundeb chegando até 23% de repasse, né? Hoje é 10%. Né? O Fundeb, que foi uma criação lá em 2007, ainda no governo Lula, que já foi uma modernização do Fundef, né? Que veio da época do Fernando Henrique. Ter hoje essa legislação aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados foi uma vitória do Brasil. E espero que ele continue com os mesmos parâmetros que foram votados ontem no Senado. Bacana, então. Para quem não compreende, né, para muitos municípios, o dinheiro do Fundeb é o que banca praticamente aí o salário dos professores, enfim, a estrutura de escola, enfim, é o que financia realmente a estrutura de escolas. E, logicamente, os municípios menores não teriam nenhuma condição se realmente esse fosse tirado, né, o pouco que já é da educação. Então, os municípios maiores até poderiam sobreviver, mas os menores teriam muita dificuldade na sobrevivência da educação, né? E a realidade até aqui no Vale do Paraíba, se você pegar municípios pequenos do Vale do Paraíba, Monteiro Lobato, municípios lá do Vale Histórico, o Fundeb é fundamental para a questão da educação. Mesmo em São José, Jacareí, Taubaté, ele já é uma parcela importantíssima do orçamento. São muitos milhões de reais que ajudam na educação dos municípios grandes aqui, né? Mesmo com todo o financiamento que poderia ser do município. Por exemplo, São José dos Campos estava olhando o orçamento desse ano, a previsão de verba vinculada ao Fundeb é na ordem de 320 milhões. É muito dinheiro, né? No orçamento da Secretaria de Educação de São José, é quase a metade do orçamento da Secretaria de Educação
vinculado de alguma maneira à verba do Fundeb. Vereador Wagner Balieiro, ontem nós conversamos com o diretor da Busvale, né, o Rubens Fernandes. A Busvale, que é a entidade que reúne as principais empresas concessionárias do transporte público municipal, que opera aqui na região. Conheço bem. E ele disse que o transporte público, a receita caiu 48%, e se não houver uma discussão com as autoridades em relação a socorro para as empresas, vai entrar num colapso. O senhor é pré-candidato a prefeito de São José dos Campos e, logicamente, aí já foi também até secretário de transporte. Eu até perguntei para ele se até subsídio poderia ser algo que pudesse entrar na discussão. Ele disse que a situação é muito grave em relação ao transporte público e vai ter que ter uma discussão muito forte por parte aí dos políticos e dos governantes, viu? Exato. A primeira pergunta, sempre quando a gente vai falar de transporte público, é o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. A situação da população tem que estar em primeiro lugar. E o serviço do transporte coletivo ele é um dos itens que precisa para isso. Então, para melhorar a vida da população hoje e garantir que ela tenha segurança para ir e voltar ao trabalho, sem ter, por exemplo, o risco do coronavírus, a gente precisa ter um espaçamento dentro do ônibus. Para isso, precisa ter mais ônibus, que é algo que está falhando aí em várias cidades, inclusive aqui em São José dos Campos, devido até aos relatos que a gente vê e o que eu vejo aqui de ônibus lotados. Mesmo você pedindo para ter distanciamento, mas se você não colocar o ônibus fica cheio e aumenta a propagação do vírus. Então, precisa pôr mais ônibus para melhorar a vida das pessoas. Precisa discutir várias políticas de mobilidade, sempre discutindo o que pode melhorar a vida das pessoas. Você tem que fazer medidas para ajudar nesse sentido as pessoas. Se nesse caminho você precisar discutir a situação de como vai financiar a colocação de mais ônibus, é perfeitamente possível colocar várias opções aí nesse meio, né? O que eu falo, a cidade tem recebido auxílio e está ficando com superávit em função desses auxílios, no caso São José dos Campos, é justamente para ajudar as pessoas. É preciso colocar muito mais ônibus na cidade para garantir o espaçamento e a condição das pessoas se locomoverem, para aqueles que não têm a opção de ficar em casa, que precisam ir trabalhar, e precisa ser feito com segurança. Se precisar pôr mais ônibus e não tiver a receita para isso, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, até da prefeitura, no momento temporário, ajudar a bancar esse sistema para garantir essa segurança das pessoas. Tem que trabalhar com metas. As pessoas elas precisam ter condição de ir e vir com segurança, sem ter o contágio, e se para isso precisar usar recursos, seja na questão do ônibus ou seja em outras áreas, a prefeitura ela está com recursos justamente para isso. Vai receber, no total, só do governo federal para uso livre, mais de 80 milhões de reais. E na verba total, 120 colocando vinculados, mas tem que ser para ajudar a população, não pode ficar assim livre para o prefeito fazer o que quiser e ficar deixando a população correndo risco. Aliás, né, essa discussão não é só municipal e não só regional, porque o Brasil, né, optou pela malha asfáltica, esqueceu da malha férrea e hoje nós estamos aí refém de uma malha férrea que poderia ser utilizada aqui na nossa região e agora não tem mais como voltar à malha férrea, viu, vereador? Sim, a questão da ferrovia, isso foi aquelas discussões de projeto de Brasil lá atrás, que de maneira errada fez a priorização absoluta do meio rodoviário e destruiu toda a situação ferroviária. O Brasil hoje tem menos malha ferroviária que a Argentina e que outros países bem menores que a gente. Tem uma malha ferroviária muito maior e ficou provado que a ferrovia, além de carregar mais pessoas, é mais econômico, melhor ambientalmente, enfim, uma série de benefícios. E, lamentavelmente, o Brasil teve, dentro de sua história, um outro caminho, né? E agora a gente tem que ficar correndo atrás desse atraso. Ô vereador, dentro do plano de governo que logicamente vocês aí já vão trabalhar, a saúde e a economia serão aí dois pilares que não poderão ser esquecidos? Sim, com certeza. A saúde, a economia, a gente na verdade vai precisar colocar o orçamento na discussão de como a gente retoma o desenvolvimento da cidade com geração de emprego. São José já estava com um problema muito sério, que em 2019 ela foi uma das poucas cidades do estado de São Paulo que já teve saldo negativo. Foi a pior do Vale do Paraíba em geração de empregos já em 2019. E foi a quinta pior do estado. Então, já havia um problema sério aqui, porque a cidade não tem uma política de geração de empregos, uma política de incentivo para as empresas e instituições que tem na cidade. Eu, inclusive, uma das conversas quando eu fui visitar a Associação Comercial e Industrial, foi inclusive para pegar opiniões, sugestões de propostas
que a gente possa fazer para retomar o desenvolvimento com geração de emprego na cidade. E na questão da saúde, a cidade perdeu, ao longo dos últimos anos, desde 2017 até agora, só de funcionário efetivo, de médico, enfermeiro, profissional da enfermagem, nós perdemos 300, não é pouca coisa não, são 300 profissionais que saíram da prefeitura e não foram repostos. E nós tivemos um desmonte na equipe de estratégia de saúde da família, que já chegou a ter 44 equipes, hoje está em torno de 30, 32, é muito pouco, né, diminuiu, né, esse número de equipes de estratégia de saúde da família. E uma série de situações aí que a gente tem visto, falta de transparência nos dados da saúde, né, que antes tinha, por exemplo, as informações todas públicas, de fila de cirurgia, isso aí foi retirado na atual gestão. Então, o que nós vamos fazer? Temos que trabalhar uma proposta que retome o desenvolvimento, que utilize os recursos da cidade para fazer uma política social de inclusão, tanto na área de saúde, educação e outras medidas sociais, e radicalizar na questão da transparência. Não há hoje cabimento de termos uma prefeitura com tanto recurso não falar onde vai usar os recursos, ficar fazendo votação na Câmara Municipal, tentando esconder transparência, né, onde que vai ser usado o dinheiro que é da população. Isso é inadmissível. Então, tem um pilar que a gente tem falado aqui, que propostas de governo, ela tem que ter um eixo para desenvolvimento econômico e geração de emprego, um segundo eixo para fazer a inclusão social para valer e com medidas na área de educação, saúde e apoio social, né? E terceiro, transparência radical com participação da população nas decisões das principais medidas da prefeitura. Isso são eixos na montagem de um plano de governo. Ok, vereador Wagner Balieiro, só tenho que agradecer a tua participação conosco, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bom dia, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Antônio, eu só queria fazer um convitinho. Eu vou estar... hoje eu tenho minha live, toda quarta-feira e domingo, quarta e domingo, eu faço uma live a partir das 20h30. E nós vamos falar um pouquinho nessa semana de aniversário da cidade. São José dos Campos vai completar 253 anos, no dia 27 de julho. Nós vamos falar de momentos históricos, mostrar fotos, imagens e contar fatos curiosos da história de São José dos Campos nessas lives que eu transmito no Facebook no dia de hoje, 8h30 da noite, e no domingo também, às 8h30. E fica aí o convite para a população participar e dar sugestões e opiniões e falar um pouco da história de nossa cidade. Tá ok. Obrigado pela participação. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Um abraço a todos vocês aí da Rádio Mensagem. Grande abraço. Vereador Wagner Balieiro, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 52 minutos. Douglas tá aí? Ô, Douglas Araújo. Bom dia. Esporte. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. De volta aqui no segundo tempo do esporte, meus caros, para falar, né? Mostrar aí, fazer a tabela dessa penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de 2020. Depois de toda essa história de pandemia, a pandemia não acabou, mas se as atividades estão voltando aos poucos, o futebol também se acha no direito de voltar e estão aí com protocolos rígidos para que essa volta aconteça. Infelizmente vai acontecer sem torcida e também alguns times não poderão mandar os jogos nos seus domínios por conta da fase onde se encontra a cidade sede, né? Então, Campinas, por exemplo, que está na fase vermelha, não vai receber jogos nem da Ponte Preta, nem do Guarani. Ribeirão Preto, da mesma forma, não recebe jogos do Botafogo. Então, vamos lá às 16h30, Ituano e Ferroviária no Canindé, né? A cidade de São Paulo já na fase amarela. A Lusa abriu aí o estádio do Canindé para receber Ituano e Ferroviária às 16h30. Às 19h15, a Ponte Preta pega o Novo Horizontino na Arena Barueri. No mesmo horário, o Santos recebe na Vila Belmiro o Santo André. Às 21h30, o grande clássico da rodada, o jogo esperado aí por todos, né? Logo na volta do Paulistão, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Né? Se tem um novo normal, esse normal que a gente não gosta continua de jogo
às 21h30, né? Mesmo na pandemia, é um péssimo horário para jogo. A penúltima rodada da fase de classificação continua amanhã às 15 horas com Água Santa e Mirassol na Arena Inamar. Inter de Limeira e Oeste vão jogar na Arena Corinthians às 17h30. Às 20 horas, Botafogo e Guarani lá em São Bernardo do Campo. E também às 20 horas, São Paulo pega o Bragantino lá no estádio do Morumbi. Lembrando aí que, como é que é a fórmula do Paulistão? São quatro grupos, os 2 primeiros se classificam e fazem a próxima fase com jogo único. Esse jogo vai ser entre o primeiro e o segundo colocado. Esses jogos das chamadas quartas de finais são previstas para acontecer no dia 29 de julho, na quarta-feira que vem, daqui a uma semana. Então a previsão, né, no final de semana tem a última rodada com Bragantino e Botafogo, Ferroviária e Inter, Guarani, São Paulo, Mirassol e Ponte Preta, Novo Horizontino e Santos, Oeste e Corinthians, Palmeiras e Água Santa e Santo André e Ituano, todos esses jogos às 16 horas, fazem a última rodada. Então, na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, jogo único para definir as quartas de finais do Campeonato Paulista, tá certo? E o campeonato que também está de volta é o Campeonato Gaúcho. Hoje o Grêmio enfrenta... Hoje tem Grenal, né? A Prefeitura de Porto Alegre não permitiu que o jogo fosse disputado no Gigante da Beira-Rio. Então o jogo vai ser disputado lá no Estádio Centenário, tá certo? Então, quem quiser acompanhar o Campeonato Gaúcho, Grenal hoje em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Ao longo da programação a gente vai falar mais aí do Campeonato Gaúcho, mas eu desejo uma ótima quarta-feira a todos, uma ótima continuação de semana aí. Se puder, fique em casa, se não puder ficar em casa, use a máscara. Um forte abraço a todos. Douglas Araújo para o segundo tempo do esporte no Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas. Tá bom, né? Gol do Cássio de pênalti, né? No 3-1 pro Palmeiras, pro Corinthians hoje. Então tá bom. Depois dessa eu vou tomar uma água. A gente volta já para fechar o jornal. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 58 minutos. Vamos à redação. Vamos aí ao Estúdio 2 com a Ana Lúcia Ferreira. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, outras informações aqui sobre a pandemia. 4 meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Vale, a cidade de Lagoinha e também de São José do Barreiro ainda são as únicas 2 cidades da região que seguem sem nenhum caso positivo, de acordo com boletins epidemiológicos. Os 2 municípios também estão entre as últimas cidades do estado que ainda não possuem registros da doença. Das 645 cidades do estado de São Paulo, apenas 6 ainda não tem casos positivos confirmados até essa terça-feira. Também falando um pouquinho de outros assuntos relacionados aqui à nossa região, antes de eu voltar para essa notícia do corona, Doni, o término da obra de duplicação na rodovia dos Tamoios foi adiado para fevereiro de 2020. O prazo inicial era de 20 meses a partir de 2015, mas com o decorrer da construção a entrega foi adiada. No final do ano passado, já havia sido anunciado um adiamento para o final de 2021. Essa obra custa nada menos do que 4,5 bilhões de reais e será necessária para duplicar a pista única da rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba. Uma informação que chegou agora, Doni, de última hora, né, para o nosso ouvinte, para fechar essa edição do Jornal da Mensagem. Nós tivemos aí um terceiro teste do presidente Bolsonaro para coronavírus. Todo mundo sabe que ele está contaminado, está em isolamento domiciliar, e ele fez esse terceiro teste e deu positivo novamente. Muito bem, 9 horas mais 1 minuto. Deixa eu só registrar aqui, nosso ouvinte mandando aqui um alô aqui, chamando a atenção aí da pessoal da fiscalização da Prefeitura de Jacareí em relação à questão de máscaras, hein, ó. Ela diz aqui que passa todos os dias, toda noite ali no Parque Linear do Caçununga e tem uma rapaziada ali aglomerada, fazendo a sua academia, mas sem máscara, hein? Fazendo sem máscara ali, o pessoal fica batendo um papo ali sem máscara também. Eles ficam trocando ideias, mas sem máscara também. Então pede atenção aí da Prefeitura. Deixa eu só registrar aqui também.
Os professores da rede municipal de São José dos Campos não são ouvidos, são ignorados. Eu estou preocupado com essa contaminação nas escolas. Precisa ter mais atenção com os professores nas escolas. Então tá aí a nossa ouvinte aqui também, que eu não vou identificar o nome dela aqui, mas passando aqui essa informação aqui para o nosso ouvinte, dando a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso Jornal da Mensagem. Bom, para fechar o nosso jornal, eu estava me segurando, mas eu vou acabar comentando sobre aquele caso do desembargador lá em Santos. O caso do desembargador lá em Santos, né? Que um fiscal, né, um policial da Guarda Civil Municipal em Santos, foi chamar o desembargador, um cidadão comum, né? Para colocar a máscara, e houve todo aquele imbróglio de ofensas, né, de arrogância, de prepotência. E o que me chama a atenção nesse nosso país, que tudo vira fla-flu. E quando tudo vira fla-flu, você acaba minimizando o cerne do problema. E o detalhe que me chama a atenção, porque todo mundo viu quem é que estava errado na situação. Todo mundo viu. E ontem deu um maior rolo, porque até a OAB de Santo André teve que entrar na jogada, porque um advogado de uma comissão da OAB de Santo André usou o nome da OAB de Santo André apoiando a atitude do desembargador. Aí a presidente da OAB de Santo André teve que desmentir o advogado, que foi até expulso da comissão, porque ele usou a OAB de Santo André apoiando a atitude do desembargador, porque ele era o suprassumo, né? Ele era o todo e estava correto na sua atitude também. E agora tem uma informação também que outras pessoas, né, de gabarito também têm se posicionado favorável ao desembargador. Olha, o Brasil sabe aonde vai parar com esse tipo de situação. E nós já estamos no caminho, porque nós não estamos nos entendendo e nós sabemos onde é o problema, e o Brasil está caminhando por um caminho complicado depois para sair. A questão do desembargador foi uma questão da atitude do desembargador, e, no meu entender, ele tem que ser punido por isso. Tá? Ele deve ter um órgão específico, o que ele pode ser punido, enfim, ele tem que ser punido. No meu entender, ele errou, ele se equivocou. Mas, na verdade, o que me chama a atenção também? Esse é um perfil de muitas pessoas que se acham acima de tudo, né? Você sabe com quem está falando, eu sou fulano, eu sou beltrano, e se você não sabe quem está falando, você sabe quem é meu parente, você sabe quem é meu fulano, as pessoas vão crescendo em cima da outra, achando que sempre é mais importante que as outras pessoas. Principalmente algumas pessoas que estão de farda, né? Então tem gente que acha, você sabe com quem está falando? Só porque você acha que está falando, o seu erro não é melhor do que o outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Esse comentário ainda vou fazer ainda muito mais profundo, porque está chegando algumas informações para mim aqui justamente sobre isso, né? Então o brasileiro sabe aonde está o erro e tem apoiado o erro. Tá? E esse é um tipo de situação do desembargador que todo mundo sabe quem errou e já está dividindo. Não é nem para dividir. Todo mundo sabe que quem errou na situação, na atitude, quem estava cumprindo a ação era o Guarda Civil, estava cumprindo algo que foi mandado, questão do cumprimento da máscara para ser utilizado. Isso é para todo mundo. Não é só o presidente da República para usar máscara, não. Todo mundo é para usar máscara. Todo mundo é para usar máscara. Ah, mas eu sou desembargador, então eu não vou precisar usar máscara. Porque você é antivírus, você é super-homem, tá? Então, são atitudes que vão chamando a atenção da gente, que as pessoas acabam se dividindo, separando, que acham que é melhor que as outras pessoas. E elas acham que é melhor do que as outras pessoas e ficam pisando nas outras pessoas. Então, esse é um problema muito sério no nosso país. E, infelizmente, a gente sabe onde vai parar. Ou seja, você acaba levando uma sociedade inteira sendo subjugada por conta desses comportamentos e apoiados por pessoas que acabam querendo tomar carona nas costas desse governador também. Muito bem, fechamos o nosso Jornal da Mensagem. A gente volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E até só para fechar, né, o Guarda Civil foi condecorado pela Prefeitura de Santos. Bacana, né? Foi condecorado pela Prefeitura de Santos. E o caso será analisado, então, pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Conselho Nacional de Justiça, esse caso todo. Isso é importante, né? O Conselho Nacional de Justiça vai avaliar o caso do desembargador e o Guarda Civil Municipal foi condecorado pela Prefeitura de Santos. Pronto, é isso. Tá? Ele foi certo, cumpriu, e o outro se equivocou,
tem que ser punido aí pelo demandador comum em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Não tem que ficar puxando o lado, não tem fla-flu, não tem torcida nessa questão. Só isso. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.